Vamos falar nesse vídeo sobre condicional. O condicional na linguagem de programação ocorre quando há uma escolha a ser feita no código, né? Ou uma escolha ou várias escolhas, né? Tudo depende do código. E aí a gente diz que nem sempre todas as linhas de código serão executadas. E no Python a estrutura de decisão é o if. Então, por exemplo, se a gente tem lá, a gente viu num vídeo anterior, né, um algoritmo para fazer um salário, né, um salário líquido baseado nos descontos. Então, por exemplo, o imposto de renda ele só é aplicado, ele só incide, né, sobre o salário dependendo do valor do salário, né? Abaixo de um determinado valor não tem a incidência do imposto de renda. Acima desse valor já tem a incidência e acima de um determinado valor tem porcentagens diferentes também por faixas, né? Então o programa já começa a ter a ideia de um condicional e aí ele vai ter mais de uma escolha, né? E como eu disse aqui, né, nem sempre todas as linhas serão executadas, né? Por causa desse condicional. Então esse exemplo aí do salário seria isso, né? Mas enfim, vamos falar do if, né, que é a estrutura de decisão aqui para o Python. Uma outra coisa nova que aparece aqui para a gente, não só para o if, mas daqui para frente, quando a gente usar alguns tipos de estruturas, né, a gente vai chamar isso de blocos de instruções, tá? Isso por quê? Porque o Python ele vai fazendo uma leitura linha a linha no nosso código, né? E existe uns blocos de estrutura, significa que tudo que está dentro desse bloco é que vai ser executado para o comando que a gente colocou, no caso aqui o if. Então o if ele tem esse formato aqui no Python, né? A gente põe if, a condição que a gente quer, fecha a linha aqui com 2 pontos e aqui a gente tem que colocar os comandos aí, quantos a gente tiver, né? Comando 1, 2, 3. E existe aqui uma forma também da gente colocar o comando para que dê certo, né? Eu vou fazer uma comparação com outra linguagem de programação, né? Em geral, aqui eu vou fazer com JavaScript. Em geral, as outras linguagens de programação, elas têm que fazer o seguinte: quando a gente declara, por exemplo, um if, né, a gente põe a condição aqui, no caso precisa de parênteses, né, para essa linguagem, e tem uma coisa aqui também, que são essas chaves, né? Então, essa linguagem de programação, o bloco dela, né, a estrutura que ela usa em bloco aqui para fazer o comando todo ser executado aqui, ela inicia e fecha com chaves. Isso significa o quê? Que aqui no programa, né, a gente colocou um if, uma condição, e quando eu abro chave, tudo que eu coloco dentro das chaves e depois fecho, equivale que todos esses comandos são para esse if daqui, né? Então essa chave abre a estrutura e essa fecha. Tudo que está aqui dentro, né, vai funcionar para esse if. E não importa se eu digitei no início da linha, se eu digitei mais para frente, né, se eu digitei no meio. Isso não importa para esse tipo de linguagem, porque o que importa aqui são as chaves. As chaves, elas fecham, né, abrem e fecham o bloco, né? Tem outra coisa da linguagem aqui também, por exemplo, eu precisei escrever var aqui antes de declarar a variável, né, coisa que no Python não precisa, mas isso é específico dessa linguagem aqui de programação, né, o JavaScript. Então vamos voltar lá para o Python. No Python a gente não precisa daquelas chaves, inclusive se a gente colocar chaves aqui vai dar errado, né? Então a gente tem que fazer assim, ó, if, colocar a condição, os 2 pontos como eu falei, e esses comandos eles não podem estar escritos aqui no início da linha, né? Ele não pode estar alinhado aqui com o if, ele tem que estar com uma indentação mais à frente. Isso é o que o Python colocou como um substituto, vamos dizer assim, para as chaves, né? Porque veja, como eu falei aqui no JavaScript, né? Quando eu coloco a chave, o comando que eu escrevi aqui, se eu escrever A mais B, por exemplo, se eu chamar isso de C aqui, se eu falar que aqui é uma variável, C igual
A mais B. Eu posso fazer isso aqui numa boa, ó, escrevi o if e o var, tudo na mesma linha, né? Na mesma linha não, na mesma coluna, né? Na mesma distância, não precisei dar um tab aqui, por exemplo, né? Para fazer a indentação, por causa das chaves, né? As chaves garantem isso aqui. No Python, então, a gente não pode fazer isso, tá? Se a gente colocar um comando aqui alinhado com o if, o Python vai entender que esse comando não pertence ao if, já saiu de dentro desse bloco aqui estruturado. Então vamos ver um exemplo aqui de construção, né? Vamos ver uma aplicação. Eu vou pegar então, pedir para o usuário digitar dois números, né? Então aqui eu já coloquei a variável n1 igual, é uma variável inteira, já estou transformando para inteiro, porque o input é a entrada do usuário pelo teclado e o Python reconhece qualquer coisa que você digitar como string, né? Como uma letra. Então mesmo que se eu digitar o número 1, 2, ele vai reconhecer como string. Então por isso o int está aqui para transformar o string em número inteiro. Então digito o número 1, digito o número 2 e o que a gente vai fazer? A gente vai comparar quem é maior que quem aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar um if e aí eu vou fazer a primeira comparação. N1, eu vou comparar se N1 é maior que N2. E aqui eu dou 2 pontos aqui na linha, né? E veja só, eu não preciso colocar aqui também parênteses. Se colocar parênteses, nesse caso aqui, tudo bem, o Python vai reconhecer, mas não é necessário. Fecha aqui com 2 pontos. E veja só o que vai acontecer quando eu apertar o Enter aqui no teclado. Quando eu apertar o Enter, o nosso editor aqui já reconhece, né, que a gente abriu uma estrutura, um bloco, né? E ele colocou o cursor, veja só, afastado aqui do if, né? Ele já colocou no lugar certinho aí para a gente poder colocar o nosso comando, né? Então eu vou colocar aqui um print, e eu vou fazer um print daquele jeito que eu mostrei na aula anterior. F, né? Coloco aqui as aspas e eu vou escrever aqui, ó, o valor qual? Aqui no if, como eu coloquei a condição, eu estou perguntando aqui, né? Se o N1 for maior que o N2. Então, na hora que o programa estiver fazendo a leitura aqui, linha por linha, essa instrução é verdadeira. Quer dizer, caso essa instrução seja verdadeira, ele vai entrar aqui nesse bloco e executar esse print. Então, essa condição aqui, a gente sempre está pensando nela ser verdadeira, que N1 é maior que N2. Então eu vou colocar aqui, ó, o valor N1 é maior que N2. E aí, fecho aqui e aí tá tudo certo. Vou dar um Enter aqui de novo. Veja só, o Python alinha aqui junto com o print, dando esse espaço grande aqui, né, para dizer que está dentro do bloco. Mas eu não quero mais colocar comandos aqui. Um comando só tá bom. Então eu estou comparando se o N1 é maior que o N2. Se for verdade, ele vai imprimir essa frase. Se não, vamos fazer um outro if aqui. If o N1 agora é menor que N2. E 2 pontos aqui. Eu só tenho essa condição, né? Ou ele é maior ou ele é menor. Eu vou fazer com 2 ifs aqui por enquanto. Existe uma outra estrutura que a gente usa aqui, mas vamos fazer com 2 ifs por enquanto. Então veja, ó, apertei o Enter, ele já deu aqui a indentação onde eu queria. Coloco então print F, as aspas, o valor vou fazer igual lá em cima, né? O valor N1 agora é menor que o valor N2 que o usuário digitou aí. Ótimo, só isso daqui já está bom. Veja só reforçar mais uma vez. Se eu escrever um print aqui nesse lugar, né, alinhado com o if, o Python vai entender que esse print não tem nada a ver com o if. É uma outra coisa à parte. Já esse print aqui tem a ver com com esse segundo if, por causa dessa indentação. Então vamos executar aqui para ver como que funciona, como que vai ficar o nosso programinha, né? E aqui ele demora porque eu estou fazendo isso pela primeira vez hoje, né? Então ele vai dar uma demoradinha aqui. Pronto, ele pede aqui para digitar o N1. Vamos digitar 8. Vou dar Enter. O N2 eu vou digitar 6.
E aí, dou Enter, o que ele coloca? O valor 8 é maior que 6. Então ele entrou na primeira instrução aqui, né? Vamos executar de novo. E agora eu vou fazer assim, 5, e o próximo número vai ser 9. Vamos ver o que ele vai acontecer. 5 é menor que 9. Então tá funcionando direitinho, né? E como eu falei aqui em cima, nem sempre todas as linhas de código serão executadas, né? Então veja só, digitei dois números, aí o Python vem aqui e faz a comparação. N1 é maior que N2? Bom, 5 é maior que 9? Não, não é. Então ele nem entra nesse if, ele vai para o próximo. Qual que é o próximo? N1 é menor que N2? Ah, é sim. Então vai imprimir esse comando que está aqui. Então o valor 5 é menor do que 9. Só que em condicional, né? A gente tem um parzinho, vamos dizer assim, que é o par if else. Eu vou fazer aqui embaixo um outro código aqui. Eu vou conservar esses dois. Aqui eu não preciso escrever de novo essa parte. Eu quero usar o N1 N2. Aqui eu não preciso colocar de novo aqui no código, porque como a gente executou aqui no Colab, isso significa que eles estão ativos, vamos dizer assim, né? Só que aqui eu acabei executando, então deixa eu fazer aqui, ó, só mais uma vez. 8 é maior que 7, deu certinho aí. Então N1 e N2 já existem aqui, né? Se eu já digitei e já compilei, eles já existem. Eu posso fazer a minha estrutura aqui de comparação. Então vamos fazer aqui, ó, vamos comparar 2 pela segunda vez. Eu vou mostrar, então, o que seria o else, né? Veja só, para o if, aqui no caso eu coloquei N1 maior que N2, fecho aqui com 2 pontos, dou um print aqui, mas eu vou copiar esse print, né, para não ficar digitando. Então Ctrl C, aqui tem que estar identado para o print equivaler ao if. Agora aqui é o seguinte, eu coloquei dois ifs. Como a gente tem aqui, ó, a primeira condição ele é maior e a segunda é o menor, ou seja, um é negativo do outro, é a negação do outro, eu não preciso fazer dessa forma, colocar dois ifs. Para isso, né, o Python tem uma combinação, vamos dizer assim, que é o if, ele dá aqui o verdadeiro, um valor que eu quero, né, eu quero que N1 seja maior que N2, e o contrário disso, ao invés de eu digitar um if e o contrário disso, eu simplesmente faço assim, ó, else, e coloco os dois pontos aqui no else. Eu não preciso escrever N1 menor que N2. O Python já vai entender isso aqui automático, tá? Ele já sabe que o else é sempre uma negação do if. Então, se no primeiro if eu estou dizendo N1 é maior que N2, então, se ele não for maior, o que ele é? Ele é menor. Então, eu vou pegar aqui esse print aqui também, vou colocar aqui, veja que o else, ele precisa estar na mesma linha aqui que o if, tá? São dois diferentes, é como a gente fez aqui, ó, if, né? A gente colocou na mesma coluna, né? Eu falei mesma linha, mas é a mesma coluna, porque são blocos de instruções diferentes aqui. Aqui eu tenho um if, se essa condição for verdadeira, executa esse print, aqui outro if, se for verdadeiro aqui, vai executar esse print. Tá? O mesmo ocorre com o else, tá? O else aqui, ele está na mesma coluna que o if, porque é um outro comando, né? Uma outra estrutura aqui. E eu não preciso também colocar para o else aqui a condição N1 menor que N2, porque essa é a forma de escrever o else. Ele já é a negativa desse if. Deixa eu executar aqui para ver o que ocorre. Aí ele vai dar a mesma coisa, veja só, o valor 8 é maior que 7. Então, como eu havia dito, ele preservou, como eu executei esse código aqui em cima, ele preservou os números que eu já digitei, né? 8 e 7, e aí deu tudo certo aqui, ó. 8 é maior do que 7, ele pegou a primeira parte. Vamos compilar mais uma vez, onde eu vou fazer a segunda parte, né? Eu vou colocar 3 e depois o 7. E aqui ele diz que o 3 é menor que 7. Vamos executar essa linha aqui de baixo também. O valor 3 é menor que 7, então tá dando certo aí do mesmo jeito, tá? Então, existe outra estrutura aí para a gente fazer no condicional, a gente vai ver nos próximos vídeos. Até lá!